Certo, então vamos para mais uma matéria do módulo 2. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as partículas. Vamos começar com a partícula de tempo, movimento e local. Nós vamos começar com essa partícula, e essa partícula ela é única, ou seja, é uma partícula que tem essas três funções, beleza? Então, a partícula E vai ser a partícula que vai denotar tempo, movimento e local. Como eu vou saber identificar quando ela está falando sobre essas três funções? Primeiramente, a gente vai falar no sentido de movimento. Movimento. Quando eu falo de movimento, eu estou falando sobre locomoção de um lugar para outro. Então, nós vamos sempre traduzir a partícula E como para, certo? Levando em consideração que eu estou aqui, meu desenho muito fish, e o meu objetivo é chegar aqui. Certo? Então, eu vou para algum lugar. Nesse exemplo aqui em específico, eu vou para casa. É muito importante que vocês estudem lugares, vocabulário de lugar. Casa, hospital, parque, empresa, escola, faculdade, lugares da casa, né? Cozinha, quarto, porque a gente vai utilizar muito junto nessa partícula, beleza? Então, é muito importante que vocês entendam também que a função de movimento da partícula E é essa, é eu chegar no meu objetivo, no meu ponto de chegada. Tudo bem? Então, eu vou para algum lugar. Nesse exemplo, 저는 집에 가요. 저는, eu, 집 é casa. Então, para casa, 가요, eu vou. Beleza? Então, a partícula E vem grudadinha no local, para algum lugar. Outra função é a função de tempo, que é importante que vocês decorem também, tá? Qualquer coisa que denotar tempo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de semana, de final de semana, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí vai. Escrevi madrugada errada. Tudo bem? Então, toda vez que a gente for denotar tempo, um tempo específico, eu vou usar a partícula E. Com exceção a 3 lugares, com exceção a 3 dias específicos. 오늘, 내일, 어제. Hoje, amanhã, ontem. E toda vez que eu tiver uma coisa generalizada, 마다 significa todo. Então, toda vez que eu falar, se eu falo manhã, manhã é 아침. Então, se eu quero falar de manhã, eu vou falar 아침에. De manhã, tanana, tanana, tanana. Mas se eu quero falar toda manhã, eu vou falar 아침마다. E aí eu não coloco a partícula E. Tudo bem? Então, 오늘, 내일, 어제, e toda vez que eu tiver 마다 ali, eu não vou usar a partícula E. Eu posso usar a partícula de tópico. 오늘은, 내일은, 어제는, tanana, tanana, tanana. Beleza? Então, 아침에 한국어를 가르쳐요. 가르치다 é ensinar, tá? Vou colocar as traduções.
De manhã, eu ensino coreano. De manhã, eu ensino coreano. Eu vou para casa. E aí, a partícula E tem 3 funções, igual vocês estão vendo aqui. Tempo, movimento e local. Se eu quisesse falar, eu vou para a escola de manhã, eu estou usando 2 funções da partícula E. Para algum lugar, então é movimento, e de manhã, um tempo. O que eu faço? Eu vou usar a partícula E 2 vezes, porque elas estão com funções diferentes. Então, 저는 학교에 escola. Então, 저는 학교에 para escola. Ou melhor, tempo sempre vem primeiro, tá? Então, 저는 아침에 학교에 가요. Eu, de manhã, para escola, vou. Não tem problema ter repetido o E, porque o E ali, apesar de aparecer 2 vezes, eles estão com funções diferentes. Cada E tem uma função diferente. Mas se eu falasse para vocês que eu saio no final, vou colocar na sexta, melhor, na sexta à noite. Eu saio na sexta à noite. Nesse caso, a gente tem 2 tempos. Sexta, na sexta, à noite. Ambos denotam tempo, uma função só. Logo, eu não posso repetir E nas 2 palavras. Eu tenho sexta-noite, que colocar 금요일, que é a sexta, 밤, que é noite, e coloco E para juntar as 2. Então, 금요일 밤에, na sexta-feira à noite, 나가요. Eu saio. Tá? Então, vocês precisam tomar cuidado para ver se está denotando 2 funções diferentes ou se está denotando apenas uma só. Beleza? E por último, nós temos local. Só que esse local é sem ação. E talvez seja esse que talvez confunda um pouco vocês. Mas vocês vão precisar tomar bastante cuidado. Verbos que normalmente vêm: 있다, 없다, 눕다, tá. São esses que eu consigo pensar. Estar, não estar, deitar e sentar. Então, sem ação ou ação rápida. Tá? Quando eu falo que eu estou em casa, 저는 집에 있어요. Eu não estou te dando informações suficientes para vocês saberem o que eu estou fazendo. Eu apenas estou em casa. Eu posso estar dormindo, posso estar comendo, posso estar estudando, posso estar conversando com meu irmão, posso estar fazendo muitas coisas. Então, vocês não têm informações suficientes sobre o que eu estou fazendo. Por isso que não tem ação. Tudo bem? Uma ação rápida é quando eu falo 저는 침대에 누워요. Eu deito na cama. Tá, é uma ação, deitar. Vocês conseguem me imaginar me deitando. Mas a partir do momento em que eu me deitei, a ação acabou. Então, quando isso acontece, quando a ação é rápida, eu também uso a partícula E. Certo? Próxima partícula que vai fazer contraste com essa partícula. Partícula de movimento,
mas vamos chamar ela de origem também, que eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem, e local. Então, toda vez que a gente falar sobre tempo, vocês já sabem que é a partícula E, nunca é só, tá? Porque a partícula E é tempo, movimento, local. A E só é apenas movimento local. Tudo bem? Então, a partícula E só tem duas funções. Quando eu falo de movimento, vocês percebem que eu desenhei aqui, né, com o sentido de para algum lugar. Então, o meu objetivo era para algum lugar. Agora, quando eu falo de movimento, origem, eu estou falando de algum lugar. O meu ponto de chegada não importa. O que importa é meu ponto de saída. Então, eu tô aqui. Minha casa tá aqui, só tentando desenhar o mesmo exemplo. Só que não vou fazer esse percurso. Eu estou fazendo esse percurso. De casa. Eu vim de casa. Eu poderia usar até o verbo kadar. Ó, eu vou para casa, eu coloquei. E agora eu falo 저는 집에서 가요. Mesmo exemplo, eu só mudei a minha partícula. E aí a tradução vai ser eu vou de casa. Eu tô conversando com vocês e a gente combina de se encontrar no parque. Aí eu vou falar, eu vou de casa. A casa não é meu meu objetivo de chegada, é meu ponto de partida. O ônibus sai de Busan, então ele é meu ponto de origem. Tudo bem? E aí nós temos também local, e aí o local é com ação. É quando eu faço algo em algum lugar. Faço algo em algum lugar. Deixa eu tentar uma aqui. Aí. Então, quando eu falei para vocês que eu estou em casa, se eu falo 저는 도서관에 있어요. Eu estou na biblioteca. Eu estou falando o que eu estou fazendo? Não, eu apenas existo ali. Eu posso estar estudando, eu posso estar lendo, eu posso estar conversando com a bibliotecária, posso estar dormindo, posso estar conversando com os meus amigos, posso estar fazendo um monte de coisas. Mas quando eu falo para vocês, 저는 도서관에서 책을 읽어요. Eu estou falando para vocês o que eu estou fazendo em algum lugar. Então, eu leio o livro na biblioteca. Então, eu estou fazendo algo em algum lugar. E aí, essa é a principal diferença da partícula E para E só. Certo? Na nossa apostila, nós temos vários outros exemplos, tá? Com partícula E, com ação, sem ação, com partícula E só, dando um contraste, né? Diferença de local. 저는 집에 있어요. Eu estou em casa. 저는 집에서 먹어요. Eu como em casa. Faço algo em algum lugar. Partícula com origem. Diferença, né? 저는 집에 와요. Eu venho para casa. Meu ponto de chegada é importante. 저는 집에서 와요. Eu venho de casa. Casa é meu ponto de partida. Posso misturar a partícula E com tópico. E é só, tanto faz, tá? Para dar uma ênfase maior. Nesse exemplo, a gente está falando 저는 도서관에 공부를 안 해요. 집에서는 공부해요. Então, eu não estudo na biblioteca, eu estudo em casa, eu estou dando ênfase na minha casa. Certo? É isso.